seja bem-vindo a mais uma emissão da STP-TV. Hoje recebo o jurista guineense João Bernardo Vieira, que acaba de lançar a obra Memórias do 8º Congresso do PAIGC. Um livro que retrata aquilo que foi a dinâmica em torno desse momento marcante para a história do PAIGC e da Guiné-Bissau. Um livro cuja leitura recomendo vivamente e já vamos falar sobre ele, já vamos falar com o João Bernardo para, enfim, sabermos de que é que se trata a obra. Para já, enfim, uma breve reportagem sobre o assunto. Na Guiné-Bissau, o Congresso do PAIGC tem sido um dos momentos políticos mais importantes. A dimensão nacional deste partido não permite aos guineenses ficarem indiferentes aos seus acontecimentos. Surge assim um livro do nosso convidado, cujo propósito foi retratar aquilo que foi a dinâmica em torno do 8º Congresso do PAIGC. Um congresso que criou muita expectativa. É sobre este livro que vamos falar hoje na sua STP-TV. De volta com João Bernardo Vieira, autor desta obra, uma obra um pouco a contracorrente daquilo que vem sendo a prática política nos países africanos, sobretudo. Não é? Daqueles que eu conheço, não me lembro, assim, de repente, que alguém pusesse em menos de um mês na rua uma obra a refletir sobre o congresso de um partido. Neste caso, melhor não podia ter acontecido, porque o momento é, de facto, um momento de história, um momento marcante, um momento sensível também, mas um momento esperançador para a Guiné-Bissau. Daí fazer todo, mas rigorosamente todo o sentido, a leitura desse livro. E daí também eu e nós, aqui na STP-TV, temos feito rigorosamente tudo que nos era possível para ter aqui o João Bernardo Vieira, que acedeu com um tempo curtíssimo a estar presente e a estar aqui connosco para falarmos essencialmente sobre a obra que acabou de escrever. Eu devo dizer uma coisa a quem nos está a ver, e volto a repetir e volto a insistir. Vale a pena ler este livro. Porquê? Porque dá-nos bem a dimensão do que é um congresso de um partido, sobretudo de um partido grande e fundador de uma nação, e nesse contexto eu acho que é um exercício incrível de sensibilidade e de apego ao próprio país. Agora sim, conversa com João Bernardo Vieira sobre o seu livro. O que é que te inspirou? O que é que te inspirou? Diz-me o que é que te inspirou, porque isso tem que ser algo que tem sido uma inspiração muito rápida e muito momentânea. Sim, bom, antes de mais, permitam-me que lhe diga que, de facto, não foi num mês. Se for a ver, o congresso do PAIGC foi várias vezes adiado. E quando ia sendo adiado, ao longo desse tempo, permitiu-me, de facto, ir recolhendo informações e estruturar bem o trabalho que eu queria fazer. Eu tinha tido a experiência de ter estado no Congresso de Gabu, em 2008, e saí de lá com uma experiência. Quando nós nos preparávamos para ir ao Congresso de Cacheu, que foi recentemente, no mês de fevereiro, aí eu já tinha elementos suficientes para poder escrever o livro, só me faltava juntar o útil ao agradável, ou seja, esperar o Congresso para poder, de facto, escrever isto. Mas a ideia principal, o objetivo último, é, de facto, de deixar um registro sobre um momento importante da vida do PAIGC e também sobre um momento político importante do país. Nós não temos por hábito traduzir em papel as nossas convivências, não é? E eu penso que isto pode ser um exemplo e talvez servir de alguma coisa. Daqui a 15, 20 anos ou 30 anos, quando quisermos saber o que é que aconteceu no Congresso de Cacheu em 2014, teremos um documento que podemos, de facto, analisar e ver, ok, aconteceu isto, aquilo. Mas mais do que um relato, mais do que um texto de crónicas sobre, especificamente, o teu olhar relativamente ao Congresso, mais do que isso tudo,
há a percepção de que é quase que um resgatar de um legado. Sim. De um legado no sentido em que os homens políticos, os grandes homens políticos, sobretudo da história lusófona, bem, e não só, mas vamos restringir-nos aqui à história da África lusófona, África que fala português como língua oficial, temos registro de muita preocupação em escrever-se os momentos, ou seja, em tentar eternizar os momentos. Cabral fê-lo com muita assertividade, outros, Agostinho Neto também fê-lo com alguma relativa assertividade e, enfim, em estilos diferentes. E o que me chamou muito foi o facto de tu teres voltado a buscar essa tradição que se perdeu no pós-independência e, lamentavelmente, voltar a buscar esse legado de escrever e de registar a história. Aqui escrever a história no sentido literal e no sentido simbólico. Com não é? certeza, com certeza. Isso é um trabalho histórico. Não é? Muito obrigado. Apesar de não seres um historiador. Exato, apesar de não ser um historiador. De facto, aquilo que disse é relevante, é importante. Eu acho que houve momentos da história da Guiné-Bissau e houve personalidades da história da Guiné-Bissau que não mereceram o devido tratamento. O nosso saudoso líder escreveu-se bastante sobre ele. Eu acho que ele merecia. Amílcar Cabral é um exemplo, uma referência para todos nós. Mas há outras pessoas também que fizeram parte da história da Guiné-Bissau e que merecem também que haja indivíduos que possam investigar sobre eles. Há personalidades como o Pensão na Isla, o meu falecido tio e outras personalidades que marcaram a vida da Guiné-Bissau. Portanto, eu penso que devem ter esse tratamento. Não há nada descrito. E houve pessoas que marcaram a história e ficarão eternamente na história do país. Com certeza. Mas se não houver nada por escrito, obviamente que essa história acaba por morrer. Sim, isso é verdade. E depois, como tem sido habitual, passar legados dessa forma, sem coisas escritas, sem reflexões, sem olhares. Muito complicado. Isso é complicado. É complicado e perdem-se referências e assim se perdem valores também. Um congresso com título inspirador, não é? Inspirados em Amílcar Cabral, unir e fortalecer o PAIGC rumo ao desenvolvimento, com o desfecho que já sabemos que teve o Congresso. Vamos falar sobre esse aspecto. Eu espero ter aqui o Domingos Simões Pereira um dia para falarmos sobre essas nuances todas e com ele falarei sobre isso e acho que inclusive já trocámos algumas ideias sobre como podemos fazer isto. Fica para depois. Aqui interessa, ou importa mesmo, é o livro e que as pessoas que nos estão a ver tenham noção daquilo que está aqui dentro. E há uma coisa a ler que me chamou logo a atenção. E tens-me contar essa história porque naquele momento eu percebi que estavas a vivê-lo com muita emoção. Que é estar-se 25 minutos com o dedo no ar para fechar uma votação. Isto é obra. Imagine que nós são 1175 delegados. Ok? E nós temos aquela votação tradicional de mão levantada. E uma das propostas que eu avancei no livro é para, de facto, acabarmos com essa modalidade. Mas isso implicaria a revisão dos estatutos e a revisão dos estatutos implica que consigamos 2/3 para se fazer essa revisão. Mas a questão fundamental é que os votos têm que ser contados e as pessoas, os elementos da comissão de mandato, que são os responsáveis para a contagem dos votos, têm que contar cada voto. São 11 elementos, todos os 11 elementos têm que contar 1000 e tal. É muita coisa, é muita coisa. E é uma das sugestões que eu faço no livro, é que talvez temos que arranjar um método muito mais eficaz que nos permita, de facto, evoluir dessa situação. Realmente, eu ao ler o livro e a ver essa cena, eu disse, bem, isto é uma cena séria, é uma coisa muito séria, mas vi-me logo um sorriso aos lábios, porque eu disse, bem, isto é uma coisa que eu não sei, isto não pode ser sustentável e nem sequer pode ser repetido muitas vezes, sobretudo no momento
de tensão do Congresso. Qualquer Congresso é um Congresso tenso, qualquer Congresso político é tenso. Exato. E no momento desse tipo de tensão, está-se ali a contar. E tu descreves aqui muito bem toda essa tensão, o que eu acho fabuloso. Muita tensão. Emocional, tensão emocional, sim. diga-se aqui. E valeu a pena tudo isto? Eu acho que vale sempre a pena. É um exercício que nós fizemos, é um exercício democrático e vale sempre a pena, porque no final, quando fizermos as contas e somos todos camaradas dentro do PAGC, eu penso que o partido é que acabou por ganhar. Existem sempre os quesílios pessoais entre camaradas, o que é perfeitamente normal, mas eu penso que o PAGC saiu mais forte na medida em que conseguiu eleger um grande homem. Passa a publicidade. É um líder que dispensa apresentações. Viu-se o seu papel enquanto secretário executivo da CPLP, o Domingos Simões Pereira, aquilo que ele fez e a sua visão de como liderar uma organização, e se nós temos a possibilidade de ter um indivíduo desses como presidente do PAGC, por que não? Eu penso que ele reúne todos os ingredientes para que nós possamos ter sucesso. O trabalho vai ser difícil, como antecipámos todos e como sabemos todos, por uma questão até de realismo, e isso independentemente da simpatia que haja ou não pelo Domingos Simões Pereira, que no meu caso, enfim, eu sou muito aberto nessas coisas e tenho essa simpatia por Domingos Simões Pereira, que nunca escondi, diga-se de passagem, e volto aqui a sublinhar. No entanto, ainda no livro, das coisas que eu fui lendo, porque o livro tem histórias incríveis e há momentos também incríveis, e há ali um momento de muito impasse em que o João descreve perfeitamente como é que se ultrapassou o impasse. Foi um histórico que bate com a mão na mesa e diz: meus senhores, há aqui um país à espera... Exato, o comandante Manuel Saturnino da Costa era o presidente de exercício, ele tem a sua forma, eu gosto imenso dele, ele tem a sua forma natural de fazer as coisas. Nós chegamos no dia 30, fomos convocados para a reunião do Comitê Central. Entendemos que é uma reunião que ia levar algumas horas. Levou 3 dias. Eu sei que eu fui seguindo a coisa. Levou 3 dias e o Congresso nunca mais começava. Os convidados que vieram da MPLA, as pessoas que vieram, os embaixadores que vieram para assistir à abertura do Congresso, ficaram na porta porque o Congresso não tinha forma de acabar, porque os senhores, os camaradas estavam lá a discutir e continuam a discutir e nunca mais saímos com algo conclusivo. Então, nesse dia, logo de manhã, ele chegou, aquela forma, porque ele é militar, chegou, bate com a mão na mesa: meus senhores, hoje isto tem que acabar. Temos que terminar este debate porque o povo está à espera de nós, o mundo está à espera de nós e não podemos continuar nesta lenga-lenga de chove na mão. E, de facto, foi isso que ele fez e deu aquela força para que terminasse o Comitê Central. Outra coisa que me surpreendeu bastante foi a maturidade de todo o processo. Esquecendo, enfim, o combate político normal de processos deste género, o que me surpreendeu, mas surpreendeu-me bastante e agradou-me também, essa surpresa que eu senti, foi depois do Congresso, depois de falar com amigos que são do PAGC e terem-me dito mais ou menos como é que as coisas passaram-se, vários, não é, com opiniões distintas, com olhares distintos sobre o próprio Congresso, mas mas rigorosamente nenhum, o que dá valor ao evento e ao acontecimento, não é? Nenhum recusou, dizer o seguinte: toda a gente foi demasiado adulta e ainda bem que fomos todos demasiado adultos. E quem me disse isso, as pessoas que me disseram isso, foram pessoas que estiveram lá. Portanto, que também estiveram a liderar parte do combate. Portanto, há aqui já uma ideia clara de que este momento era um momento chave, um momento crucial e que tinham que começar mesmo a tratar do futuro do partido e do país. Não é? Sim, eu penso que as pessoas, de facto, os princípios e os valores democráticos estão-se a enraizar em nós, não é? Estamos numa evolução extremamente positiva e o facto dos outros candidatos que perderam, entre aspas, vencidos, ao reconhecerem publicamente, sem levantar qualquer
questão de não aceito os resultados, isso demonstra de facto a grandeza do partido e a grandeza desses candidatos, porque é um sinal de grande maturidade dizer-se que, pronto, eu respeito o verdicto das urnas, este senhor ganhou e nós vamos atrás dele. E ele é o nosso presidente, é o nosso líder. Portanto, isto é algo extremamente positivo, ao contrário daquilo que nós temos visto em vários países africanos, onde as pessoas, não vamos aceitar, a pessoa quer ainda uma certa negociação para conseguir alguma coisa, para poder se garantir. Bom, nós sabemos essas jogadas como é que se passam. Bem conhecidas, Exato. Lamentavelmente bem conhecidas. Exato. Não é? Mas aqui a coisa também é outra. Ao ler, e eu sou e costumo dizer isso sem grandes questões, sou um pós-cabralista, o que faz de mim, obviamente, um cabralista. Alguns que são neocabralistas, há para tudo. Com Cabral há conceitos para tudo. Dá para tu criar os conceitos que tu quiseres. Bem, mas a verdade é que entre os pós e os neo não há grandes diferenças, a não ser conceptuais. Mas a coisa é a seguinte. Eu vejo aqui muito de Cabral no livro. Não aquela coisa da saudade do Cabral, não também aquela coisa de resgatar memórias, mas o espírito prático e congregador de Cabral está aqui neste livro. Isto é um reflexo do pós-cabralismo. Claro. Quando Amílcar Cabral diz que todo o soldado é importante, mesmo o simples carregador de balas, demonstra que há a questão que ele levanta de que todos nós temos valor. Quem ganha, quem perde, todos têm valor. E ao reconhecermos o valor do ser humano, estamos a reconhecer os valores da humanidade. Isto é extremamente importante. Isto dá-nos uma dimensão completamente diferente. Ou seja, não podemos subestimar nenhum camarada dentro do PAIGC. E subestimar os não camaradas, os adversários políticos dos outros partidos. Não, mas é a mesma coisa, é o mesmo tratamento. Estamos aqui com um PAIGC mais tolerante depois desse congresso. Eu penso que sim. Eu penso que é um PAIGC que está virado para o modernismo. É um PAIGC que vai se libertar de certas situações menos boas que teve no passado. É um PAIGC virado, digamos, para atrair mais pessoas e mais jovens, sobretudo a classe mais juvenil. Um PAIGC, se calhar, menos refém dos interesses de legitimidade histórica. Porquê? Eu vou explicar porquê. Não sei o que quer dizer com isso. Eu explico. Muita gente não tem a noção, mas quando se olha para os partidos nacionalistas africanos, que fizeram, obviamente, as nossas independências e têm essa legitimidade de serem os independentistas e os fundadores dos nossos diversos nacionalismos, o que temos é que são, todos eles, ou quase todos eles, partidos liderantes. Não é? Cabo Verde, o PICV, Guiné-Bissau, o PAIGC, em Angola, o MPLA, Frelimo, e em São Tomé, o MLSTP. O MLSTP, que em São Tomé está, neste momento, numa crise de identidade um pouco estranha, mas não é sobre isso que nós estamos aqui para falar. O interessante aqui, e quando eu disse aquilo que disse há bocadinho, é que nota-se, primeiro, que com essa transição geracional, com essa transição geracional, era aqui que eu queria chegar, estamos perante o novo PAIGC, nesse sentido, de um PAIGC mais aberto à juventude, a marcar um outro discurso, a romper para reconstruir, digamos. Sim, eu penso que este Congresso foi precisamente isso que permitiu fazer esta mudança geracional. É uma transformação. Temos de dar graças a Deus, estamos a presenciar isso, não é? E eu penso que é extremamente positivo fazer o casamento entre os veteranos, aqueles que participaram na luta da libertação nacional da Guiné-Bissau e que merecem todo o nosso respeito. Com certeza. E toda a nossa admiração, mas temos que fazer esse casamento entre os veteranos e a classe e os mais jovens, ou seja, aqueles que não tiveram oportunidade ou que não participaram na luta de libertação nacional. E eu penso que, fazendo-se isto, é possível um entendimento muito mais alargado na sociedade guineense para que as grandes questões
possam emergir e possamos pôr de lado os interesses pessoais. Não é? Isso é possível, não é uma utopia. Eu penso que é possível, é preciso que se continue a debater as coisas, a arranjar os melhores mecanismos e as melhores formas de ultrapassarmos, talvez, potenciais problemas que possam surgir. E depois aqui, eu vou ter que ler esta parte, que é uma transcrição tua de um discurso de Domingos Simões Pereira. Eu acho que se isto não é modernidade em política, se isto não é contemporaneidade ideológica, situa-se a ideologia aí onde se quiser, se isto também não é ruptura geracional, eu não sei o que é ruptura geracional. A sério, João, estou a dizer isso com maior segurança, até porque conversámos sobre essa frase sim. antes de entrarmos por aqui. E eu vou citar. A governação não é uma questão de sorte ou uma questão apenas de vontade. Se as mulheres neste país, ao darem à luz, morrem nos hospitais e, consequentemente, temos os piores índices de natalidade do mundo, não é porque não temos sorte ou não rezamos ou então porque Deus não gosta de nós. É porque algo está errado nas nossas políticas públicas. E por isso acredito que a governação é uma questão de competência. Esse foi um dos melhores. Quando o engenheiro Domingos Simões Pereira fez esse discurso, eu fiquei boquiaberto. Foi um dos melhores discursos de sempre que eu vi. Esse discurso... Continua, desculpa, porque, de facto, é aquilo... As pessoas têm tendência de se resignarem com as coisas. Não, nós aqui na Guiné é assim, em África, nós africanos temos que nos conseguir libertar disto. Desse fatalismo. Há um certo fatalismo. As pessoas aceitam aquilo que é dado. Não, temos que remar um pouco contra essa mentalidade. E, de facto, a governação não é uma questão de sorte. Pode estar a rezar 50 Pai Nossos, 20 Ave Marias. É uma questão de competência. E temos de ter a coragem, com o devido respeito, de dizer que a governação é uma questão de competência. Não é subestimar ninguém, mas é reconhecer o mérito, dar o mérito onde é devido. E penso que este discurso foi um dos melhores discursos de sempre, num momento particular. Este discurso é um discurso que tem que ser ouvido por muita gente, e não só na Guiné-Bissau. Tem que ser ouvido num âmbito muito mais alargado e, sobretudo, nos nossos países. Porquê? Porque existe uma ideia e uma ideia que tu também, aqui no livro, vais pontualizando, que é a ideia de que ou a legitimidade histórica cria líderes, digamos que historicamente naturais. Disse já há poucos no mundo atual, as pessoas têm que se preparar para serem, de facto, líderes e bons líderes. Claro. Ou o dinheiro cria líderes, ou quando digo dinheiro, acumulação de capital, ou ganhar dinheiro no privado para ser esse líder político, ou outra coisa qualquer cria líderes. E em conversa que estávamos a ter, eu dizia que para ser-se um grande líder político também é preciso ter a sensibilidade daquilo que é público, daquilo que é partilhável com o resto da cidadania. E nesse discurso, e ao longo do livro, eu encontro muitos momentos destes, que é, nós temos que nos encontrar com o público, com a cidadania, com os outros. Isto é o maior sinal de tolerância, não pode haver. Claro. E tenho que te elogiar isto a ti e ao teu olhar sobre o próprio Congresso. Porque eu penso que o político, aquilo que tem que ter na mente, acima de tudo, é o serviço. É uma missão. E a política, de facto, é nobre fazer-se política, mas o objetivo fundamental, temos que pensar que estamos a servir alguém, a servir a população em geral. E quando pomos isto à frente, eu penso que é fundamental para ser... São sinais de uma grande liderança, porque aí estamos a ter uma perspectiva muito mais abrangente. Que não se limita exclusivamente ao partido. Não se limita exclusivamente ao partido e ao país. Não. João Bernardo Vieira, muito obrigado. A conversa foi ótima. Obrigado, eu antecipo já isso. Obrigado. Gostava de continuar aqui a falar sobre isso. E se calhar, da próxima vez, vamos já falar sobre a política na Guiné-Bissau. A próxima vez que passares, a próxima vez que vieres, vamos falar já como porta-voz do partido. Com certeza. Tudo um prazer. Obrigado. Não saia daí e já de seguida teremos o habitual olhar do Dr. Patrício Trovoada, a atualidade mundial, africana e são tomense, enfim,
atualidade, digamos, não é? Até já. De volta com a atualidade, de volta com os assuntos da África e do mundo, enfim, de volta com a atualidade de São Tomense, de volta com muita coisa para comentar. Talvez a primeira tem que ver com a viagem do Ministro da Defesa de Angola à Rússia, num momento muito particular. Particular para a Rússia, por razões que todos sabem e todos sabemos, não é? Mas também, se calhar, particular para Angola, quando Angola assume um papel tremendamente difícil no equilíbrio do jogo político ou geoestratégico na zona dos Grandes Lagos africanos. Enfim, há leituras que podem e devem ser feitas de um ponto de vista e do outro ponto de vista relativamente à situação. Patrício Trovoada, bem regressado seja, em presença, não é? Como é que se pode ler essa visita, que é uma visita com significado nesta altura, não é? Eu penso que deve haver uma parte ligada um pouco à rotina, não é? Porque um país como Angola, que investiu tanto no equipamento militar, de facto, se quer continuar a manter, digamos assim, a sua capacidade de influência, de intervenção, etc., é um investimento que tem que ser contínuo. Tem que ser contínuo. Sabe que hoje as guerras têm outros contornos, não é? Há ramos das Forças Armadas que são decisivos em situação de conflitos. São menos homens, menos infantaria, mais aviação, o papel dos helicópteros, o papel da eletrónica. Nós vimos ultimamente que Angola tem que fazer face a também problemas de pirataria. Eu acho que a obrigação de Angola é continuar a investir na modernização e na adaptação, sobretudo, das Forças Armadas de Defesa aos novos perigos. Felizmente, Angola tem os meios financeiros para isso e, evidentemente, que isso interessa os países que produzem o armamento. É notável que a África tem sido, de facto, um grande comprador ultimamente de armamentos, não é? Agora, o que é, não digo que seja desejável, mas é verdade que é preciso pensar na modernização das Forças Armadas e, sobretudo, que essa modernização leva a que, em caso de conflito, que ninguém deseja, haja o menos possível de percas, quer em termos de militares em combate e, sobretudo, quer em termos de população civil. Daí que é preciso, necessariamente, reequacionar, digamos assim, a forma, as unidades e os equipamentos das unidades. Agora, outro aspecto interessante é que, de facto, nós estamos hoje, nessas semanas, a viver uma tentativa de isolamento, digamos assim, da Rússia na cena internacional. E provavelmente que não alterar o calendário da visita do ministro de Angola à Rússia é um sinal. É um sinal que Angola manda, mas é um sinal que provavelmente muitos países querem mandar. Porque eu considero que na questão da Ucrânia e os desenvolvimentos que nós temos assistido em termos das sanções, etc., como eu dizia algumas semanas atrás, estamos numa crise a nível da gestão sistémica das relações internacionais. Quer dizer que nós estamos numa crise, há uma desregulação que começa já com o conflito na Líbia.
há 3 anos atrás. E vamos deregulando, de facto, aquilo que, a dada altura, nós consideramos como sendo uma governação mundial, global. Não é? Tivemos o G7, G8, G20, e nós estamos a regressar a G7, talvez amanhã um G6, um G5. Daí que eu penso que alguns países, provavelmente será essa também a posição de Angola, querem manifestar um certo desagrado, digamos assim, da maneira como, sobretudo, os países ocidentais têm lidado com determinados conflitos. Parece que há um peso, duas medidas, não é? No caso de Angola é curioso, porque enquanto Ministro da Defesa vai à Rússia, neste momento também, no território angolano, tem em exercícios com a Força Aérea e a Marinha americanas. É uma coisa, enfim, um pouco estranha de ler, não é? Não, sabe, eu creio que os nossos países, já há muito tempo que deixamos de ser manipulados nessa Guerra Fria, não é? No fundo, nós queremos o desenvolvimento do nosso país, nos nossos países, nós queremos estar alinhados com os investidores e o grande capital para desenvolver os nossos países, e queremos estar alinhados também com a nossa identidade, as nossas necessidades e, enfim, com a nossa autonomia e independência. Bom, daí que é preciso algum equilíbrio. Mas o que é verdade, e nota-se isso muito claramente, talvez que isso tenha algum perigo quando uma pessoa faz essas declarações públicas, mas nos bastidores, de facto, há uma grande crítica em relação à atuação do Ocidente, não é? Não se pode... O presidente da Ucrânia, afinal de contas, foi eleito, não é? Cedeu, permitiu à oposição de dirigir o governo, etc. E houve uma atitude um pouco de ir até o finish, não é? Mas ele, em determinado momento, acho que perdeu o controle da situação. Sobretudo com aquela ação violenta, acho que virou, transformou muito a situação. A situação é o seguinte. É verdade que temos que olhar as coisas com algum pragmatismo, não é? Mas não podemos encorajar determinadas situações. Quer dizer, a revolta popular, tudo bem, mas eu vi também, em algumas imagens, não é? Alguns indivíduos que... Alguns fascistas e nazis, não há aqui meias palavras então, para caracterizar aquilo. Daí que eu creio que é preciso realmente alguma cautela para lidar com essa situação. Eu não sei se aí a Europa e os Estados Unidos não foram longe demais, digamos, a empurrar o Putin para uma situação difícil. Muito difícil. E aí o Putin teve que reagir. Agora, vai haver consequências a nível da economia russa, vai haver consequências a nível dos equilíbrios mundiais, a nível do negócio, não é? Nós vamos ver como é que, a nível do gás, a Europa vai reequilibrar a sua dependência em relação aos russos, mas a nível também dos nossos países vai haver consequências. E eu estou convencido que já há alguns tempos atrás viemos a desenvolver uma verdadeira política africana dos russos. Eu penso que os russos, provavelmente com uma atitude um pouco menos clara dos chineses, mas vamos ter aí com os russos e algumas ex-repúblicas soviéticas uma abordagem, digamos assim, de oportunidade em relação ao continente africano e os países, digamos, em vias de desenvolvimento. É uma situação complicada e que tem que ser vista e, sobretudo, quem for mais esperto pode aproveitar as oportunidades que estão aí e, de facto, estão aí, sobretudo pelo desequilíbrio que começa a haver nas relações entre o Ocidente e a Rússia. Por outro lado, ali ainda relativamente próximo, no Egito, temos notícias um pouco estranhas, não é? Estranhas, mas que vão no sentido da consolidação do poder do Marechal al-Sisi. Na mesma semana em que ele anuncia a sua candidatura às presidenciais, 500 e tal irmãos muçulmanos foram condenados à morte.
E outros não estão condenados à morte porque, de facto, fugiram, sendo que as notícias dão como alguns dos fugitivos nos Estados Unidos da América. É uma leitura complexa de se fazer assim a olho nu, não é? Porque irmãos muçulmanos a fugirem para os Estados Unidos da América é uma leitura. O Marshal al-Sisi, candidato às presidenciais, já se sabia praticamente, e antes de chegar lá trata de eliminar aquilo que para ele é o foco de desestabilização do seu regime. O que é que se pode concluir aí, Patrício? O que está-se a passar é que, se temos que comentar todas essas situações, é que cada país finalmente tem a sua dinâmica própria. O que é verdade é que as intervenções externas nos processos de cada um dos países, e sobretudo quando estou a falar de intervenções externas, sobretudo de grandes potências ocidentais ou orientais, são cada vez menos bem sucedidas. Bom, hoje, com a abertura do mundo, com a aldeia global, com a internet, com as redes sociais, etc., etc., de facto, os próprios países têm as suas dinâmicas que as intervenções, mesmo se elas conseguem perturbar, não conseguem, de uma maneira, digamos, fundamental, alterar alguns processos. O que é que se passa? Eu digo isso por quê? Porque, de facto, os irmãos muçulmanos, que são vistos como extremistas, etc., etc., e que eu diria que o comum do europeu, do americano, associa ao terrorista, não é? Integrista, os irmãos muçulmanos, é verdade, quer na Turquia, quer no Egito, quer na Arábia Saudita, todos eles, há décadas, são acolhidos nos Estados Unidos. São acolhidos nos Estados Unidos e, eu volto a dizer que, desde o tempo da guerra, a primeira guerra do Afeganistão com os soviéticos, Bin Laden foi uma criação dos americanos. Bom, daí que... mas isso é história. Não, mas o que é preciso ver é que, mesmo hoje, o Erdogan na Turquia, não é? Que é um partido islâmico, etc., etc., o Erdogan está a ser debilitado politicamente por uma irmandade muçulmana radicada nos Estados Unidos. Bom, e ao lado disso, não é? Ao lado disso, nós temos uma opinião pública que, enfim, e com muita razão, eleva-se contra a proibição do Twitter, do Facebook e tal, e não sei quantos. Bom, no Egito... Também isso não é o caminho para reagir a uma situação dessa. Não é o caminho. Mas o que eu estou a dizer é o seguinte, é que nós estamos a ver isso do nosso prisma, não é? Bom, mas o que é que se passa? Se se vai hoje ao Egito, eu estou convencido que o Al-Sisi e que, para uma boa parte também do Egito, é visto como um salvador. Sim. Bom, então, eu volto a insistir nesse aspecto. É preciso profundamente conhecer os egípcios, a situação no Egito, para poder, de facto, ajuizarmos o que é que parece ser melhor para os egípcios. E aquilo que eu quero chamar a atenção é o seguinte, é que nós, e aqui nessa mesa que não somos nem americanos, nem europeus, nem nada disso, quando nós olhamos para isso, o que é fundamental é que um povo possa se reencontrar ele mesmo. O povo precisa de democracia, o povo precisa de tolerância, o povo precisa de diálogo, o povo precisa de pão. Bom, e os nacionais têm que sentar e reencontrarem-se, porque muito dessas questões que estão a aparecer hoje, não é, são fruto de jogos que não têm nada a ver com os egípcios. E a situação que nós estamos a observar é muito interessante. Quando os americanos dizem nós cortamos ajuda aos militares
E a Arábia Saudita diz, eu ponho 12 bi. 12 bilhões de dólares para substituir a ajuda. E toda a gente tem a impressão que o regime saudita depende dos americanos. Bom, quando o Qatar está a ser excluído, praticamente, primeiro foi excluído porque todos os embaixadores dos países do Golfo retiraram-se. Mas o Qatar, como um pequeno país, está a ser muito interventivo em muitos cenários complicados da região. Mas o Qatar foi visto e é visto como muito próximo dos ocidentais. E hoje o Qatar está empurrado praticamente a poder apoiar-se ao Irão, não é? Bom, isso tudo mostra que o jogo está-se a tornar cada vez mais complexo. O jogo está-se a tornar cada vez mais complexo e, finalmente, dentro das dinâmicas internas, cada país está-se a tornar um pouco mais autónomo das grandes potências. O que vai acontecer... E nota-se isso na Tunísia, que é o outro caso em que está bastante. Por isso, o que vai acontecer, eu penso que se os países como os Estados Unidos não reveem a sua estratégia, a opinião pública americana vai começar cada vez mais a questionar a política externa americana, a opinião pública europeia vai questionar a política externa da Europa, porque vai começar a se aperceber de uma série de contradições. E então, eu creio que aí, de facto, temos que voltar a essa questão da governação global, não é? Eu creio que não falar é um erro, devemos repor na mesa o G8, não é? Repor na mesa o G20, o G40, o G50, porque é necessário, de facto, que se encontre em torno da mesa uma forma de se lidar e criar uma nova ordem internacional. Antes de passarmos à atualidade são tomense, fique atento a esta reportagem que foca os debates temáticos sobre o diálogo nacional. Promoção do reforço da democracia foi o tema que dominou a conferência sobre o diálogo nacional que decorreu em São Tomé e Príncipe. O evento, organizado pela Presidência da República, visa a definição de um novo rumo para o desenvolvimento do país. O sistema de governação em São Tomé e Príncipe foi o pano de fundo da discussão temática sobre a promoção do reforço da democracia. A problemática da revisão das leis, designadamente da nossa Constituição, pode ser entendida simplesmente como um simples instrumento de reorientação, quer em matéria do regime, quer em matéria de construção e reconstrução permanente do espaço do diálogo social. No entanto, nós nunca podemos nos convencer que a promoção e reforço da democracia se resume na revisão jurídica das leis, sobretudo quando ela própria não tem uma plataforma regulamentar para a efetiva implementação. Mas o pior é quando não está clarificado, muitas vezes, as bases de recursos, instrumentos e ferramentas que tornam possível prosseguir os objetivos elegíveis na perspectiva da legitimidade do poder. Não faz nenhum sentido, Sua Excelência, Sr. Presidente, continuarmos a nos debater de forma sucessiva e permanente que há efetiva necessidade de revisão jurídica. A lei ganha a sua efetiva concretização social quando ela conduz aos atores políticos na convergência estratégica, e a convergência estratégica funciona na base do equilíbrio entre os objetivos e os recursos. Não faz sentido continuarmos a nos bater quando não fizermos um esforço para reencontrar o tal e urgente equilíbrio entre o que queremos, a forma como os queremos e os limites no sentido de ultrapassar os desafios a partir do qual concretizemos a integração, participação de cada santomense na construção do espaço coletivo. Este diálogo nacional, em meu entender, peca por defeito. Ou seja, alguém já fez referência aqui
a não participação do ADI. Em meu entender, a organização falhou em não encurralar, no bom sentido do termo, o ADI em negociações claras para forçá-los a pôr em cima da mesa os seus argumentos, os argumentos que os levaram a recusar a participação no diálogo nacional. Porque o argumento apresentado publicamente de que é inconstitucional é evidente que não pega e não convence ninguém. Portanto, tinha de haver um outro qualquer. Era preciso que se dissesse ao ADI: meus senhores, venham à mesa, vamos discutir, ponham os vossos argumentos, digam quais são as vossas condições para podermos então avançar juntos para este diálogo nacional. Se não foi feito, não percamos tempo e vamos tentar extrair deste exercício o melhor possível. Eu diria aqui também que, em meu entender, temos estado a tentar enganar-nos uns aos outros. Toda essa discussão em termos de constitucional, do sistema constitucional, das leis e por aí fora, a meu ver, não tem sentido nenhum. Está mais do que claro para todo o cidadão atento que o problema fundamental neste país é o dos homens. A forma como nós temos gerido este país tem pecado seriamente. Portanto, o nosso problema não tem nada a ver com as leis. Pode-se, em última análise, com uma má Constituição, pode-se governar bem um país. Cabo Verde teve um sistema inicial semelhante ao nosso, governaram muitíssimo bem o seu país, mudaram o sistema, tornaram o pendor mais parlamentar e continuam a gerir bem o seu país. Portanto, isso não é nem pode ser escusa para nós. O grande problema é que os nossos dirigentes, os que têm lidado diretamente com a aplicação da Constituição, nem sempre souberam interpretar de forma adequada a Constituição e nem sempre souberam moldar aos limites que a Constituição foi estabelecendo. Daí, fonte de vários conflitos. Alguém disse aqui, fez-se várias eleições, elegeu-se vários governos, nenhum deles cumpriu o mandato. Isso é alguma vez causa ou razão para se culpar a Constituição? Parece manifesto que não. Permitam-me referir aqui também a questão do género. Algumas senhoras falaram da questão do género, nenhum homem o fez ainda, permitam-me que o faça. Em meu entender, meus senhores, com todo o respeito que tenho por toda a gente que está nesta mesa, é uma vergonha a mesa que nós temos por falta de representação feminina. Portanto, é mesmo uma vergonha. Vamos corrigir isso o máximo possível. Eu resumiria a questão do reforço da democracia em 3 questões fundamentais. Há várias outras, mas em 3 questões fundamentais. A primeira dela, estabilidade política, ou seja, necessidade de estabilidade política. A segunda, questão da competência técnica e política para a gestão do país. Quando eu digo gestão do país, estou a falar a todos os níveis de chefias e de gestão. Nós não temos sido competentes, globalmente falando, para gerir os nossos interesses. Daí os sucessivos conflitos e não temos manifestado minimamente a capacidade de gerir conflitos. Terceira questão fundamental tem a ver com a seriedade, honestidade, tem a ver com a credibilidade das instituições. E neste ponto eu incluiria como 4º ponto, se quisermos, a questão da justiça e dos tribunais. A democracia, ou seja, o exercício da democracia está a regredir-se na Ilha do Príncipe. As pessoas estão tomadas pelo temor, têm medo de falar. As pessoas têm medo de falar no Príncipe. A democracia no Príncipe, na região, está seriamente ameaçada ou comprometida. O poder de expressão para grande parte da população é nulo. Não se pode falar e fala só quem pode. Ali pratica-se a política de terra queimada. Ou estás comigo ou estás contra mim. Sobre pena de perder o emprego, não é? Senhor Presidente, os principenses já demonstraram o quão têm apreço por si.
E é em nome desses príncipenses que lhe peço para fazer-se mais presente na vida das gentes do Príncipe. Faça uma viagem ao Príncipe para conhecer as preocupações, as inquietudes da população do Príncipe, de forma a livrar-nos da ditadura silenciosa que se está a instalar na região. Para além de propostas e reflexões, a Conferência sobre o Diálogo Nacional também serviu para desabafos. Eu quero vos dizer que este trabalho que decidiram fazer já devia ter sido feito muito antes, não é agora. Nós não estejamos a brincar, cada tempo tem a sua coisa. O senhor presidente Pinto da Costa foi eleito em 2011. Já foram muitos anos. Eu acho que não é agora, numa altura em que vai haver eleições, é que ele vai fazer isto. Quer dizer, eleições não é nada. Eleições é para os políticos estudarem os seus planos, porque isto não é uma brincadeira e nós estamos a continuar a brincadeira. Isso vai nos custar caro. Vai nos custar muito caro, porque isto é uma brincadeira. Aliás, eu não sei o que é que se passa lá nos bastidores, lá com o senhor Pinto da Costa. Eu não sei o que é que se passa. Segundo, até tem lá um indivíduo que foi meu aluno, que ele na faculdade de Direito foi um bom aluno, que é o Pajó. E ele deve ser o conselheiro do Pinto da Costa. Mas eu não sei porquê que essas coisas acontecem. É preciso pensar nas coisas, porque esses indivíduos também que estão no Parlamento não são parvos. Não são todos parvos. Há gente de cabeça. Embora haja também gente que não presta para nada. E estas coisas não se fazem a mais 10 segundos, à pressa. Tem que saber como fazer. Não é de um momento para o outro decidir, eu vou fazer o diálogo. Não pode ser. E meus amigos, São Tomé e Príncipe tem que tomar outro rumo. Se não tomarmos outro rumo, ficamos arrumados. A promoção do desenvolvimento econômico, social e cultural de São Tomé e Príncipe e a reconciliação e unidade nacional foram os outros dois temas da conferência. O maior partido político de São Tomé e Príncipe, a ADI, que venceu as últimas eleições legislativas com cerca de 48% dos votos, não participou no diálogo nacional pelo facto de não concordar com o formato definido e imposto pela Presidência da República. Bem, vistas as imagens, as diversas intervenções, eu, que já estou um pouco cansado de opinar sobre esse evento, abstraio-me de dizer seja o que for e passo automaticamente a palavra ao comentador Patrício Trovoada, porque eu, sinceramente, já não estou com vontade nenhuma de manifestar-me relativamente a um evento que cada vez mais me parece uma perda de tempo. Sabe, Carabilho, é uma perca de tempo
é verdade. Durante uma semana, hoje sábado, encerraram o diálogo nacional. Bom, eu não sei se o diálogo tem que realmente ser encerrado, mas o que é que eu quero dizer com isso? Uma semana em que as pessoas não foram trabalhar, a administração não funcionou, mas afinal de contas, depois de 2 dias, a maioria dos funcionários também não apareceram na sala, por isso tiveram de férias. Antes disso, tivemos a turnê do Sr. Presidente da República em todos os distritos e na região autónoma, que, em termos de organização, em termos de estruturação desse diálogo, não trouxe absolutamente nada, porque muitas questões foram repetidas, as questões levantadas nos distritos, na região autónoma, foram repetidas no Palácio do Congresso. Um diálogo nacional com tantos meios, outdoors, campanhas, etc., uma organização muito fraca, um protocolo fraco, uma logística fraca. Por isso... mise-en-scène fraca. Sim. Mise-en-scène fraquinha. E depois, a organização toda ela. Quer dizer, esse diálogo, qual é o objetivo do diálogo? Quer dizer, eu penso que o Pinto da Costa, que apostava muito nesse diálogo nacional, teria que ter feito o trabalho de casa e preparar as coisas melhores. Para além disso, é verdade que, e toda a gente reconheceu, não pode haver diálogo sem a participação do ADI, não foi feito tudo na altura para que houvesse um diálogo, e a altura própria do diálogo tinha que acontecer com a crise, com o 14º Governo Constitucional, mas eu diria mais que isso. Para além do ADI, eu não vi o ex-presidente da República, Fradique Menezes, que é o presidente do MDFM. Quer dizer, não participou no diálogo. Ora, tirando a questão do ADI, o antigo presidente da República, que faz parte da Troika, e que é alguém que gosta de se exprimir e que está cheio de ideias, não participar no diálogo desmostra, de facto, que os objetivos do diálogo, só pelo diálogo entre as pessoas, não foram alcançados. Bom, depois, há outros aspectos que foram esclarecedores. Está bastante esclarecido que o objetivo do Pinto da Costa era encontrar um caminho para uma revisão constitucional para um regime presidencialista. E a maioria dos membros da Troika que falaram mostraram claramente que o problema não é o sistema de regime, o problema são as pessoas. E é o clima. Daí que não é um presidente todo-poderoso, Pinto da Costa ou um outro, que irá fazer avançar o país, mas sim é a capacidade que os atores políticos dentro do atual sistema tenham ou não tenham para se entenderem em torno de alguns objetivos. Espera aí, deixa eu ver se eu me situo. Então, aqui 2 coisas ditas curiosas. Uma, que seria situar o diálogo nacional no momento da crise de 2012. A DI, naquele momento, aceitaria dialogar nacionalmente sobre o assunto. Mas foi dito. Nós estávamos perfeitamente à vontade, sabe? E digo mais. Os temas, se é o tema da democracia, estávamos perfeitamente à vontade. O tema econômico, estávamos perfeitamente à vontade. Aliás, seria um palco para poder publicitar ainda mais qual era a visão do governo, e que não é uma visão só de dizer que precisamos pôr água para o fundo, precisamos de água, precisamos de luz, não. É uma outra visão para São Tomé e Príncipe. Daí que, mas não é o ADI que o disse, muitos participantes que não são do ADI, ou pelo menos que não estavam institucionalmente a representar o ADI, sim, falaram sobre isso. Disseram que era a altura de um Presidente da República, árbitro no nosso sistema, de ter a iniciativa de um diálogo nacional quando havia essa crise, em dezembro, ou mais tarde, porque eu quero relembrar que o ADI ficou mais do que 4 meses fora do Parlamento. Por isso, o primeiro trimestre de 2013
era perfeitamente um trimestre em que o Presidente podia ter tido a iniciativa do Diálogo Nacional. Agora... Calma, uma outra situação também que é preciso esclarecer. Agora, vejo que há aqui uma preocupação em desvalorizar a proposta da Presidência no sentido de tornar o sistema de governo presidencialista. Essa não era a posição, ou não é a posição do Patrício Trovoada. O Patrício Trovoada é claramente o presidencialista também. Eu acho que, sabe, as boas ideias às vezes fracassam quando não se sabe como apresentá-las. E o que é que acontece? E nós estamos na situação típica, conhecida várias vezes em Santo Tomé e Príncipe. É que as pessoas fazem uma lei a favor ou contra alguém. Tomam uma atitude a favor ou contra. Não estão a olhar realmente daquilo que se trata. E o que é que se trata aqui? E isso é que é importante, que surge no Diálogo Nacional. Uma série de ataques ao Pinto da Costa. Quer dizer, no fundo, o Diálogo Nacional vira-se contra o Pinto da Costa. Porque mesmo as pessoas que não atacaram frontalmente o Pinto da Costa, quiseram atacar aquilo que eles pensam ser o projeto do Pinto da Costa. O projeto pessoal do Pinto da Costa, que é uma presidência a dirigir e a controlar absolutamente tudo. Daí que, se a preocupação é nós discutirmos o sistema de regime, não é? O Pinto da Costa, se fosse essa, e não é. Se fosse essa, o Pinto da Costa teria levado essas questões de uma outra maneira, num outro momento, ou então teria, de facto, esgotado todas as possibilidades de trazer o maior número de pessoas em torno da mesa e, fundamentalmente, um partido sem o qual não se consegue a maioria qualificada capaz de mudar a Constituição. Daí que eu penso que eu não quero dizer que esse diálogo não nos trouxe absolutamente nada, não. Esses dias deram-nos muita informação. E eu creio que, ouvindo algumas pessoas do MLSTP que estão hoje no poder falar que temos que acabar com o ódio, temos que acabar com as retaliações, com as perseguições, etc. Eu estou convencido de uma coisa, é que as pessoas querem mudar e virar a página. E toda a gente, ou pelo menos a maioria dos atores políticos, estão convencidos que estamos a perder tempo. Estamos a perder tempo e isso vai prejudicar toda a gente. O único que não prejudica, talvez, é o Pinto da Costa, não é? Que provavelmente também não terá muito mais a propor ao país, a não ser que ele fique a controlar tudo. Mas as outras pessoas que querem ainda dar um contributo e que têm uma vontade de protagonismo no país, elas disseram duas coisas. E eu vi isso em gente do PCD e gente do MLSTP. Não ao presidencialismo, e eu traduzo isso, não à concentração de poder nas mãos de Pinto da Costa, sem sabermos o que é que ele quer fazer conosco e com o país. E dois, vamos tentar calmar o jogo, acabar com perseguições, acabar com o ódio. Por quê? Porque nós temos que encontrar uma saída para o país, nós todos, o resto dos atores. Bom, então, aí eu consegui ver um sinal positivo, que é que, de facto, o país está numa situação extremamente complicada. O país está numa situação financeira complicada. O país está numa situação econômica de, eu diria, estagnação completa. O país está fora, digamos, do jogo internacional. Está completamente isolado. Ultimamente, com o último relatório do FMI, o país não conseguimos fechar o programa, quer dizer, o país corre riscos sérios, não é, de ruptura com o FMI e o Banco Mundial, não é? Bom, então as pessoas um pouco mais responsáveis dizem, alto aí, quer dizer, nós que queremos dar um contributo ao país, nós que queremos algum protagonismo, não é? Nós que queremos nos afirmar também, temos dois obstáculos. Um primeiro obstáculo, o Pinto da Costa que quer mobilizar tudo, e um segundo obstáculo, um clima
de guerra civil que impede, de facto, as pessoas de conversar naquilo que é o mínimo indispensável e consensual, incluindo com o ADI. O outro aspecto importante é que toda a gente reclama a eleição. Há aqueles que reclamam eleições porque dizem que isso faz mexer a economia, enfim, cada um interpretará da maneira como entender mexer com a economia, mas, de facto, os atores políticos, outros, querem que haja eleição. Querem que haja eleições para nós passarmos a outra coisa qualquer. E o que me parece ainda lamentável nesse diálogo nacional é que, e aí eu até punha o dedo a apontar em todos e nos partidos políticos também que estavam presentes da Troika, é que a lei eleitoral não foi discutida. Bom, e no capítulo da democracia era fundamental discutir a lei eleitoral, por várias razões. Primeiro porque quando o meu governo caiu e veio esse novo governo, houve aí missões no estrangeiro para poderem dizer à nossa comunidade radicada no estrangeiro, a diáspora, que iam votar nas eleições legislativas. E toda a gente estava convencida que ia-se votar nas eleições legislativas, aliás, promessa do próprio candidato Manuel Pinto da Costa. Tinha-se tempo para isso, mas não se fez. Por quê? Porque a ideia de que no estrangeiro a diáspora estava favorável mais ao MLSTP que a outras formações políticas, caiu de rasto. Hoje em dia, há muitos inquéritos que dizem que ou a situação está equilibrada ou está provavelmente ao favor do ADI. Mal que não se tenha avançado nessa questão fundamental da democracia, que é deixar um país que tem 1/3 da sua população santomense no exterior não poder votar nas eleições legislativas. Não, mas sobre a lei eleitoral, convinha talvez deixarmos esse assunto para a próxima semana. Eu explico porquê. Porque, no entanto, já houve também uma resposta da Assembleia Nacional ao pedido da Presidência e ao Tribunal Constitucional, que pediu à Assembleia que desse a sua visão sobre a ação do Presidente, e a Assembleia parece que já respondeu, e há ali detalhes no documento que talvez fosse bom discutirmos em profundidade na próxima semana, que merece muita leitura. Eu concordo, mas rapidamente dizer o quê? Que é estranho que essa lei, a questão da lei eleitoral e que foi submetida ao Tribunal Constitucional, não fosse discutido no momento também do diálogo nacional, que as pessoas tomassem algumas posições sobre isso. Por isso, eu quero dizer que o diálogo nacional, definitivamente, essa tentativa do Pinto da Costa foi um fracasso. Foi um fracasso, mas foi interessante ver um pouco como é que uns e outros vinham o futuro de São Tomé e Príncipe. E eu acho que uma coisa que me fez bastante prazer foi que, embora esse clima que se vive em São Tomé e Príncipe de perseguição, etc., de ódio, embora o ADI não tenha participado nesse diálogo nacional, houve alguns santomenses, homens e mulheres, que foram falar de uma maneira muito frontal. É verdade que a televisão, estranhamente na altura, e a rádio tinha corte de energia, etc., etc., mas eu quero dizer que isso é um fator de esperança, é dizer que os santomenses, de modo geral, estão bastante lúcidos, estão bastante politizados, estão atentos àquilo que está-se a passar no país e têm cada vez menos medo dessa figura, emblemática dos anos de terror que é o Pinto da Costa, não é? É sinal que a sociedade está a evoluir e eu penso que hoje vamos fechar esse capítulo de diálogo nacional. O que as pessoas querem hoje, houve essa tentativa do Pinto da Costa, falhou. Ao Pinto da Costa, não sei o que é que ele irá propor aos santomenses, mas os santomenses estão à espera, sobretudo, que dentro dos prazos constitucionais ele anuncia as datas para as eleições. Isso é, para mim, fundamental. Outro facto que passou mais ou menos ao lado, no meio do burburinho do diálogo nacional, foi uma notícia dada por um meio de comunicação nigeriano, em como
citando fontes do governo, das autoridades nigerianas, em como havia vontade, ou há vontade, dentro do governo nigeriano, em questionar a validade, ou seja, propor mesmo a anulação do acordo de gestão da zona de exploração conjunta. E estamos aqui a referir-nos à zona de exploração conjunta da zona petrolífera e não só, dos recursos marinhos. E isso dando duas justificações, a fonte dá duas justificações a esse meio de comunicação nigeriano. A primeira justificação tem que ver exatamente com o facto de os custos de manutenção, de gestão daquela estrutura da organização que gera a zona conjunta, de ser elevadíssimo, de ser um encargo pesado para o Estado nigeriano e, obviamente, também para o Estado de São Tomé, na medida em que a exploração não se está a ver já, não é? Para fazer face aos custos. A segunda justificação tem que ver com o facto, e aqui sim uma justificação complicada, com o facto de São Tomé e Príncipe ser um país que se endivida e que não cumpre. Portanto, essas seriam as duas justificações para questionar-se o acordo. Houve uma reação do governo de São Tomé por parte do primeiro-ministro Gabriel Costa. Eu tenho dito o seguinte sobre o assunto. Não convinha fazer muito barulho à volta do assunto, porque há coisas que não vale a pena mesmo fazer muito barulho à volta deles. E esperar, talvez, para negociar, para ter-se trovado? Não. Eu penso que fala-se de um desabafo, digamos assim, do ministro de Estado nigeriano dos Negócios Estrangeiros. É compreensível. É compreensível porque já há alguns anos que está-se a pedir a reforma da autoridade conjunta. Bom, a autoridade conjunta foi instalada em janeiro, salvo erro, de 2002. Mal ano, bom ano, a autoridade conjunta tem um orçamento que varia entre 12 e 16 milhões de dólares. 12 e 16 milhões de dólares? Para uma administração. Bom, nós estamos há 12 anos nisto. Estamos há 12 anos nisto. Houve governos, inclusive o meu, em que pedimos para fazer uma reforma. Na altura, uma das ideias é que mandamos para as administrações de origem os funcionários. NNPC, Agência Nacional de Petróleo, encontrar uma maneira deles continuarem, enfim, a acompanhar os assuntos, mas reduzindo, de facto, os gastos, não é? Reduzindo os gastos. Mas é verdade que isso conheceu sempre muitas resistências, várias ordens, nomeadamente a capacidade que alguns administradores tinham de fazer os lobbies, não é? Quer na Nigéria, quer em São Tomé e Príncipe. E há outros gastos que podiam ser cortados, e depois há um outro problema, que é que a autoridade conjunta ficou durante muitos anos muito concentrada no petróleo. Ora, a zona de desenvolvimento conjunto não é só petróleo e gás. É petróleo e gás, mas é também peixe. Vamos de peixe. Exatamente. E diz que significativo. E com um potencial também muito importante. Mas ficamos focalizados na questão do petróleo. Outra dificuldade que houve é que havia também outros aspectos do tratado, que é o policiamento e a defesa da zona conjunta, que implicava a assinatura, não é, de um acordo de cooperação militar. Bom, isso também do lado de São Tomé houve sempre muitas dificuldades em nós finalizarmos os documentos. Eu diria que não deto a culpa a São Tomé e Príncipe, mas há uma necessidade em 12 anos de nós resolvermos também esta situação. E com todas essas situações, nós temos, de facto, uma Nigéria que é a única a financiar os custos de estrutura.
Aí também acrescentamos o facto, que isso é a minha perspectiva, é que a autoridade devia ter sido um pouco mais dinâmica. Nós sabemos que algum petróleo há na zona, não está em quantidade comercial, há questões ligadas à própria interpretação geológica das estruturas, às técnicas de perfuração, etc, etc. Bom, sabendo que está-nos a custar muito dinheiro, porque isso é dívida. A dívida de São Tomé e Príncipe com a Nigéria, só por causa disso, deve estar por volta... Ultrapassou os 100 milhões de dólares. Não é? Bom, daí que havia uma necessidade, e há uma necessidade, ela, de duas coisas. Reduzir os custos de estrutura, não é? E dar mais dinamismo no trabalho de pesquisa. E uma terceira coisa, pôr todo o foco, enquanto nós não temos petróleo, no potencial pesqueiro da Zona de Desenvolvimento Conjunto. Eu penso que não vai haver, o tratado não vai acabar, o tratado não vai ser renegociado, mas sim, digamos assim, tem que haver cortes. A componente de gestão é que vai ser, na componente de gestão. O tratado diz perfeitamente que, a partir do momento que ele é assinado, nós temos 45 anos para resolver o problema das fronteiras, não é? E o problema das fronteiras foi assim aceito, desde que durante 45 anos exploramos e cada um fica a ganhar com essa zona conjunta. E não podemos ter só alguns funcionários a ganhar, e os povos têm que ganhar, e São Tomé e Príncipe tem uma capacidade de endividamento bastante limitada, não pode estar sem reagir a continuar a contrair a dívida, que não sabemos se poderemos reembolsar. Percebido. Obrigado, Patrício Trombada. As minhas sugestões para hoje são livros. Memórias do 8º Congresso do PIGC, de João Bernardo Vieira, Minerva, um livro novo. O autor esteve aqui hoje comigo. Aconselho, de facto, a leitura, por ser algo de original no contexto político africano, diria eu, arriscando. Outro livro, Guiné-Bissau, A Destruição de um País, de Julião Soares Souza, edição de autor, 2012, outro livro obrigatório, mas isso é quase que um programa de transformação da Guiné-Bissau, um programa feito pelo Julião, que eu espero um dia ter aqui neste programa, e é um livro que é obrigatório. Não sei se estarei a repetir essa sugestão, mas se repito com sentido, é mesmo de se ler. E depois, um terceiro livro, mais simbólico, porque eu sei que já o sugeri aqui, mas vou voltar a sugerir e já explico porquê. O Mestiço e o Poder, Identidades, Dominações e Resistências na Guiné-Bissau, de Cherno Jaló, Nova Vega, 2012. E porquê que eu sugiro esse livro? Simples. Cherno Jaló, a candidatura de Cherno Jaló não foi aceita pelo Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau, nas vestes do Tribunal Constitucional. E não foi aceito porquê? Porque o partido do Cherno Jaló não tinha feito os congressos devidos nos prazos devidos. Acontece que o Cherno Jaló não tem partidos e é um candidato independente. Dizem que o Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau já veio pedir desculpas pelos erros da decisão. Mas, no entanto, a decisão está tomada, o processo está fechado e as eleições não vão acontecer. Última sugestão, ainda para Guiné-Bissau, Manecas Costa e o seu melhor álbum até agora, que é Fundo de Mato, da edição da Balafon, e faz agora 15 anos. É um álbum fabuloso, genial, Manecas Costa, que vai editar ainda este ano um novo disco, segundo sei e segundo me confidenciaram. Portanto, enfim, hoje muito virados para Guiné-Bissau outra vez, precisa sempre da nossa ajuda em termos de exposição e em termos de análise da sua situação política, social e cultural. Antes de terminarmos, deixo-lhe a recomendação habitual para visitar o nosso canal em youtube.com/canal STPTV e deixar os seus comentários lá e também na nossa página do Facebook, que é STPTV Facebook. Por hoje ficamos por aqui, mas temos encontro marcado no próximo sábado, às 18 horas. Eu sou Abílio Neto e esta é a STPTV, a sua nova televisão.
problema muito grave. Estou muito chateado com a minha mulher. Por quê? O que é que mulher fez? Não, olha o fator, estou muito decepcionado, pá. O que é que mulher fez você assim? Não, pai, sinceramente, você confia em mulher, ela faz desgraça com você. Ah, e tua mulher tem razão, tua mulher faz bobo sim. Tua mulher? Estou a dizer você, não é só minha mulher, todas as mulheres, mulher não é para confiar. Minha mulher? Minha? Bora, essa que eu tô com ela em casa? Você confia na tua mulher? Minha? Você confia na tua mulher? Eu bato o peito, eu Bora, ponho vai, mão você, fogo. desculpe lá, você quer apostar agora que mulher não é boa de confiar? Eu aposto sim. Você quer apostar? Vamos apostar. Você quer certeza? Quanto a gente aposta? A quantidade que você quiser, porque Não, você que ganha. não, a última vez que apostei com você também sei, você não paga. A última vez que apostei com você, você não me pagou dinheiro até hoje. Chepa, eu vou pagar, conjuro. Então tá bom, 2 paus, tá bom pra você? 2 milhões. Você não tem coisa a fazer com 2 milhões, rapaz. Não tem coisa a fazer. Você não pagou menor? Você não tem coisa a fazer com 2 milhões, dá-me esses 2 milhões pra eu fazer uma coisa com ele. Epa, não importa, vamos apostar 2 paus. Vamos apostar 2 paus. Mulher não é boa de confiar. Não tem gente pra cortar? Não é preciso cortar, nós dois aqui mesmo. Epa, não é homem. Olha, é o seguinte, pega no machine, vai pra cidade, o Vagem, qualquer lugar, mata um cão. Você pega nesse sangue, passa um corpo. Você vem pra casa e fala à tua mulher, eu matei uma pessoa. Depois, eu sei que você tem boquita, todo mundo sabe, mas você tem boquita. Depois você vai ver o que vai dar. Che, essa coisa, ela vai guardar esse segredo a 7 chaves, você pode crer. Esse aí que é bom, mas se é pra caçar esses 2 milhões, é bom. Eu tô aí. Vai pra casa, faz o que eu falei a você. Você dá uma resposta. Vamos a ver. Minha mulher? Tem certeza? Eu tô dizer você? Ora, você vai perder dinheiro. Depois você vai ver. Você vai perder dinheiro. Minha mulher confia. Ora, rapaz. Eu tô já pra casa e fazer essa coisa? Ora, rapaz, e caça esse dinheiro. Você pode crer. Vamos ver. Eu tô dizendo você? Vamos ver. Loca. Lasquinho? Então, Tudo bem? não fiz nada pra gente comer? Eu fiz, ele peixe aqui a passar e comprei de 40 conto e cozi já. Essa água tá fogo pra cozer banana. Não tem banana aqui em casa? Não tem banana? Nada de banana. Vai pra Vagem a ver se você consegue uma pinha de banana rápido. Cheio pra Vagem? É. Cheio, Vagem mesmo que tu quer ir? É. Tá bom. Mas tem que ter a roupa, você não pode ir pra Eu Vagem tenho com que ir essa esse roupa. calção aí, calça de saída. Camisola. Eu tô tomando uma camisola pra você. Então uma Peça. camisola lá pra mirar. Não tem nenhum chinelo? Oh, chinelo? Pera, deixa eu tomar um chinelo pra aqui pra você. Dá-me camisola, depressa. A água tá quase fervendo, não morra não, é? Toma. Esse chinelo tá um bocadinho sujo, mas dá pra levar pra grota. Machinho. Toma uma pra mim. Toma uma rápido. Eu não vou demorar não. Agora meu chinelo aqui tá com ladrão muito. Ladrão muito tá um santo bem agora. Eu não vou. Não. Agora meu chinelo bem. O que? É o que? Põe machinho no chão, põe machinho no chão. É o que? Como você tá assim? Credo, coisa... Ué, xixi não tá saindo? Porra! Deixa eu encastar aqui em canto. Nervo! É tranquilo. Que, rapaz, fala-me, o que fez você assim? Fala-me. Não, eu não sei se posso contar se ele não. O que? Fala, o que? Você tem que falar, mas eu tua mulher, que? Fala. Eu não posso confiar. Por quê? Não, até esse ponto não. Que? Isso é o que, Flasquinho? Eu, che? Você não imagina o que aconteceu? É. Eu fui pra Vagem. Encontrei pessoa roubando banana. Quem? Eu parei e escondi. Roubou um saco já. Foi guardar. Banana pão. Criado. Roubou um saco, já foi guardar. Eu pensei, bem, um saco banana, se levar, metade pode vender, comprar peixe, metade vende, comprar óleo, metade que fica come. Não? Um saco dá pra fazer essa coisa toda. É. Agora, eu escondi um bocadinho, tá a lasgar de novo. Com mais um saco? Pra vir buscar mais outro saco. Não, você também não dá. Deus não dá, não. Eu peguei minha machine. Ó, meu senhor, vocês não podem vir roubar minha banana assim, dessa forma. Não pode. Então os homens disseram, quem? Cala a boca! Quem é você? Ah, tu não é tua raça. Eu disse, outro, mandou-me um soco esquiver. Eu parei. Saiu um esquete, eu preparei minha machine na mão. Outro sabe jogar até capoeira. Pegou tá capoeira, fez uma cadeira assim, fez assim, eu tô aqui parado.
Você vem em pico, você. Você vem em pico, você. Eu quando saí do mesquete, que correu, eu 41 que escorregou, espetei aqui mesmo. Você Matei picou lá fora. mesmo? Eu matei pessoa. Eu matei pessoa. Deixou no chão, você deixou no chão. Eu deixei em chão, não. Eu li bem se tem pessoa, vemos, não tinha ninguém, vemos, eu cavei um buraco e enterrei. Ninguém não viu. Você é a única pessoa que está acontecendo com isso. Eu estou confiando em você. Comigo tá guardado. Você não vai contar a ninguém, não, né? Você não vai falar a ninguém. Ninguém. Sabe outra coisa? Ideal que tem vizinho. Tira essa camisola para ir guardar. Fecha o guardar para eu lavar. Toda a roupa também entra lá, fica assim apertado. Que dá medo só de pegar. Eu vou enxaguar essa camisola. Chama outra camisola pra você. Vem já. Outra camisola rápido, o quê? Poxa, é remorso muito. Eu tô com muito remorso, pá. Poxa, eu nunca matei ninguém, pá. Põe outra camisola pra mostrar onde é que é. É muito remorso. Eu não sei se eu vou aguentar, não. Eu nunca matei ninguém, Sim, pá. mas não preocupa não, rapaz. Não preocupa com isso. Ninguém não viu. Não tem problema. Matar pessoa assim, pá. Vamos. Você mostrar onde é. Vamos, eu estou aí com o machinho porque ele pode aparecer mais. Claro. Eu não sei como fazer essa coisa. É, mas não sei, fala pá. nele, mas não fala pá. nele, mas não. Credo, pá. Você não viu tumba. Vi. Poxa, mas qual é que tá desfalsado mesmo? É, Só acho não vi. que ninguém não vai saber que tá. Ninguém não vai saber? Tá esquecido. Poxa, pá. Vamos Só não... Se eu não tenho certeza. Eu tenho certeza que ninguém viu. Agora, assim, a pessoa não vai saber que é gente que está lá enterrada. Ninguém não vai saber essa coisa, rapaz. Eu que sei, eu não tenho que falar. Você não vai falar, Você não, sabe né? que está guardado. Tá bom, vamos embora. Vamos para casa. Poxa. Vamos descansar. Você não quer jantar? Não, eu não consigo comer nada. Não, você tem que comer. Tô sem apetite. Não, você tem que comer um bocadinho de coisa. Você não pode estar dessa vida assim, você não quer comer nada. Não, eu tô direto para cama. Então a família já tinha Descansar. comido, já qualquer coisa. Eu vou fazer o seu companhia para a gente descansar um bocadinho. Dorme, descansa. A pessoa tá dormindo. Café na domini foi. Comecei. Café na domini foi. Comecei. Café na domini foi. Casa de Boquita. Isso lá. Frasquinho. Vai, não calma. Che. Vai pro onde é? Che. Frasquinho. Esse homem tá pensando como ele deixou uma cama, saiu, ele pode vir. Eu vou deitar mais. Você conta sumu, se quase acabou sem, sumu só se na flama da chifa. Você conta sumu, se quase acabou sem, sumu só se na flama da chifa. Passou hoje, 5h30 já. Faz que levanta. Credo triste que estou ainda, pá. Ontem fui levantei porque hoje estava a fazer xixi, como se demorou assim? O xixi estava longo, demorou bastante. Eu fui urinar, não preocupa não, hein? Isso é me pegar fogão. Sabe, eu tô a sair. Você está aí pra onde? Você não mata bicha? Não, não é preciso matar bicha, não quero matar bicha não. Não é preciso não. Eu vou para trabalho, pá. Eu vou descavalçar minha cabeça lá. Eu não quero matar bicha não. Não preocupa. Não tá comendo nada? Não preocupa. Você que sabe. Deixa eu fazer cama.
Você não vem almoçar? Almoçar? Eu não, quer dizer, eu não sei, eu acho que venho. Mas eu não sei, se eu ficar muito triste, acho que não venho não. Ouviu? É, tá bem. Mas não vai fazer as neiras não, viu? Não, coisa não. do mundo passa. Não, esquece, coisa que aconteceu. Você pode esquecer. Tá bom. Vocês também tá pensando como ele tá enganando, ele tá doido. Ontem não dormiu em casa, essa manhã não quero comer mais, não quero fazer nada dentro de casa mais. Eu vou até lá onde quem disse que esse homem tá com mulher nele. Amigo, bakwami, amigo, bakwami, amigo, bakwami, amigo, não sultan, amigo. Oh, como é tão próprio varanda lavar a boca. Eu tenho que entrar. Frasquinho, vem, o quê? Cadê? Vem. Não, Rápido. Vem, depressa, vem falar comigo. Che, o que você está fazendo aqui? Você quer me subir? Ué, o quê? Che, só pode ser brincadeira? Você tá brincando comigo? Onde é essa vaca? Chama essa porcaria de mulher pra mim, rápido. Vem pra gente falar. Sabe, quer conhecer ela? Fala baixo. Não dessa mulher, não. Mulher, chama essa porcaria pra mim. Calma, não faz Olha, o que você está indo a fazer? Fala baixo. O que você está indo a fazer? É aqui que você fica vindo nele. Não. É que? Que para onde? Quer? É? Não quer? Vem cá, vem. Você vem. Você quer ficar nele? Você vai tentar fazer o quê? Chama quem? Você tá fazendo fazer o quê? Você tá brincando comigo? Chama pessoa, chama quem? Você tá fazendo dá possível pra chamar um vaca? Você não sabe nem técnica, nem magra. Tá empiada. Fala comigo. Não, essa mulher. Essa aqui. Para. Você quer correr? O quê? Você quer brincar comigo? Não quer comigo. Sem vergonha, manda o raio. Eu quero ser você, mulher. Você ia abrir tudo, sabe? Tem segredo da tua vida. Fala baixo. Falar o que baixo é? Você sabe, tem coisa da tua vida. Fala coisa. Segredo da tua vida tá guardado comigo. Eu tenho prova. Povo, ajunta, rápido. Povo, ajunta, o quê? Você matou gente lá embaixo. Calma. Eu tenho prova. Eu posso mostrar a você. Qual é a prova? Eu tenho prova. Você é criminoso. Matou gente em grota, roubou tua banana. Você. Desgraçado, criminoso, homem. Matou gente. Sem vergonha. Você pode não procurar mais. Nem fica ver você aqui ruim pra essa homem. Matou gente lá embaixo. Sem vergonha. Meu amigo tem razão, pá. Tô indo pra casa arrumar toda a minha coisa pra ir embora. Nem um pano você não vai ter. Sem vergonha de homem, Meu amigo tem desgraçado. razão, pá. Oh, que daleu. Se essa fosse verdade, pá. É, pá. Epá, você ouviu? Eu ouvi tudinho assim. Epá, ainda bem que nós não apostamos, É, pá. 2 pau minha mão, eu quero 2 pau minha mão. Eu falei, você, mulher, não dá pra confiar, caro. Helena, é boa de se confiar verdade, Tá não. claro, pá. eu falei, você, epa, o negócio tá fechado, vai ter que pagar essa vez. Puxa, epá, se matava em verdade, dá uma brilha. É pra você ver, vamos lá, você sabe o que é? Eu tenho que dar meu cachê porque pá. sabe como coisa é. Eu entendo você. Credo. Viu já como é que coisa é? Ah, pra aprender.